Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 11 de agosto. Isaías, capítulo 40. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo?
Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os princípios e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vou dar uma paradinha rápida aqui nesse versículo de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eu amo esse versículo. Você vai me ouvir muitas vezes eu dizer, eu amo este versículo, porque eu amo toda a Bíblia. Mas tem uns versículos que nós não podemos esquecer. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, veja bem, os que esperam no Senhor, não é no homem não, renovarão as suas forças. Deus renova as suas forças e as minhas forças. Só Deus pode. Quando o médico diz que não pode mais, Deus diz, eu posso, eu faço, eu curo, eu realizo milagres. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está dizendo que Ele pode tirar essa fatiga. A gente fala fadiga, né? Mas aqui está, não se fatigarão. Então, que Deus possa te dar forças, esperança, fé, renovar o seu espírito abatido, que você possa olhar para o dia de hoje e dizer, graças a Deus, Deus me deu vida, eu estou de pé, amanhã Deus proverá. Amém? Comentário meu. Capítulo 41. Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Então, Jeová é o único Deus. Está dizendo aqui que Israel deve ter confiança unicamente em Deus. Capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou
a sua espada como pó, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Que lindo, Deus chamando Abraão de amigo dele. Muito lindo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quer contender? Quer contender com aqueles que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade, com lágrimas, com sofrimento? Eu vou repetir o versículo 11 do capítulo 41. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Vão observando a leitura, é a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levarás, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Aleluia. Só Deus pode fazer isso, né? Comentário meu. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó.
Tragam e anunciem-no as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol. Invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou em outro tempo, para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião. : Eis que ali estão. E a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E, quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. Deus está sempre combatendo as imagens de escultura. Sempre, em toda leitura, você vai ouvir Deus abominando imagens de escultura. Comentário meu. O servo do Senhor, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha aí Deus condenando novamente as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive,
Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, : vós sois nossos deuses. Então Deus está usando aqui o profeta, que Deus está dizendo que ele vai confundir, envergonhar os que confiam em imagens. Mas são muitas vezes que está falando na Bíblia, que fala sobre ao adorar e fazer imagens, confiar em imagens, Deus abomina. Seguindo: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, : restituir. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 11 de agosto. Você ouviu a leitura dos capítulos 40, 41 e 42 do livro do profeta Isaías. Você vai observando o que o profeta Isaías profetizava para a nação de Israel. Isaías entregava exatamente a mensagem que Deus enviava. Ele não retirava uma palavra, uma vírgula. Ele era fiel a Deus e fiel em seu ministério. Que Deus te abençoe, que você possa continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu estou me esforçando para gravar, mas é um trabalho que eu faço com muito prazer, com muito gosto, porque sei que estou semeando a preciosa semente de Deus, a sua palavra. O meu prazer é que esta palavra alcance o Brasil e o mundo. Se você estiver gostando desse trabalho, se estiver servindo de alimento para a sua alma, compartilhe esta gravação, compartilhe esse nosso trabalho. É a 4ª vez que eu estou gravando a Bíblia na internet, de maneiras diferentes, mas a Bíblia completa. Eu não gravo a Bíblia pela metade.
Já gravei na ordem cronológica, já gravei no início, quando o YouTube só dava 10 minutos, eu tinha que gravar pedacinhos de capítulos. Hoje eu posso fazer a gravação completa de cada dia. Eu fiz uma tabela para a leitura anual da Bíblia. É esta gravação que você está ouvindo. Sempre você vai ver no YouTube o dia da leitura. E você vai ouvir eu falando. Você estará ouvindo a gravação do dia tal, em todas as leituras, para você não se perder na sequência. Um grande abraço, Deus te abençoe. Hoje são 21 de outubro de 2020, estamos vivendo no tempo da pandemia, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confie nele, tenha certeza que Deus está contemplando a sua luta e glorifique o nome do Senhor em todo o tempo da sua vida. Seja lá o que for que você estiver passando, eu também estou passando por grandes lutas. Muitas lutas, muitas adversidades, mas eu estou perseverando na presença do Senhor. Vou fazer em janeiro, no dia 22, 78 anos. Sou uma menininha de 77 anos, mas eu glorifico a Deus por Ele me sustentar para realizar a sua grande obra enquanto vida eu tiver. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Um grande abraço.